Leitura do Livro das Bênçãos do outono do missionário R.R. Soares. Hoje, dia 9 de abril. Aqueles que não consultam ao Senhor agem imprudentemente, adorando o exército do céu. E os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã. Sofonias 1:5. O povo de Deus fora tirado do Egito pela mão forte do Todo-Poderoso, mas foi influenciado pelo mau exemplo das nações da região e se tornou culpado diante do Onipotente. Agora, os israelitas juravam pelo Senhor e por Malcã, o deus amonita, também conhecido por Milcom ou Moloque. Esse deus exigia sacrifício de bebês, prometendo garantir boas colheitas aos seus adoradores. Sim, o povo de Judá fez isso. Vejamos o caso de Ló, que foi criado por Abraão. Tudo o que ele tinha veio da bondade do seu tio, o qual o educou. Porém, Ló foi totalmente injusto e mau com ele, quando Abraão pediu que escolhesse as terras, se à esquerda ou à direita, a fim de separar o sobrinho e preferiu Sodoma e Gomorra, que eram terras bem regadas. O patriarca ficou com as montanhas ocupadas pelos cananeus. Gênesis 13, versículo 1 ao 13. As Escrituras dizem: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, versículo 13. Por isso o Senhor quis destruí-la, bem como Gomorra. No entanto, ele teve misericórdia de Ló, por quem o patriarca Abraão havia intercedido. Ló tinha entrado ali com sua família e seus bens, mas saiu apenas com suas 2 filhas, pois sua esposa não estava mais com ele. Gênesis 19, do 1 ao 26. Quem é ganancioso e não clama a Deus para ser transformado, a caminhada vai de mal a pior. Além disso, viver em desobediência dá ao diabo a permissão para ser o seu senhor. De fato, o Altíssimo aniquilou essas cidades, bem como toda a região, porque a decadência moral ali era tamanha. O ambicioso Ló perdeu seus recursos nesse evento, saindo de lá somente com a roupa do corpo. A sua mulher se transformou em uma estátua de sal por ter sido rebelde à palavra do anjo de Deus. Gênesis 19, 24 ao 26 e Hebreus 2, versículo 2. Aqueles que não consultam o Senhor agem prudentemente. E a exemplo das filhas de Ló, elas levaram o pai a cometer incesto, tendo como frutos dessa atitude 2 meninos que se tornaram 2 nações, Amon e Moabe. Gênesis 19, do 30 ao 38. Veja, os amonitas adoravam e serviam a Malcã, bem como os habitantes de Judá, mencionado no versículo em estudo. É inacreditável que o demônio dos inimigos tenha passado a ser o seu Deus. Claro que não negaram o Altíssimo, mas fizeram pior, empenharam a palavra do Senhor por Malcã. Eles naufragaram. Aqueles que deixam o Criador dos céus e da terra logo começarão a adorar outros deuses, contrariando as orientações do Senhor em sua palavra. Por causa desse ato, os israelitas foram derrotados pelos babilônicos e levados para o cativeiro na Babilônia. Jamais se rebele contra o Altíssimo. Haja sempre em concordância com as Escrituras. Momento de oração. Deus Santo e Misericordioso, por que adorar falsos deuses se temos a Ti, o Todo-Poderoso? O nosso verdadeiro e único é Deus. Os ídolos das nações não passam de demônios que vêm para enganar e destruir vidas. Judá deixou de se levar pelas mentiras do tentador, havendo um rei que ofereceu seu filho ao diabo para ajudar nas colheitas. Tu nos prosperas sem necessidade de sacrifícios. E curvar-se ante o exército do céu é algo que jamais um salvo deve fazer. Não acreditaremos em mentiras, e sim na Tua santa palavra, a qual é a verdade diante de nós. Temos de dizer não a Satanás. Se sabemos as consequências dos nossos pecados, devemos estar bem diante de Ti e Te dar o senhorio da nossa vida. Com isso, conseguiremos Te agradar.